Fala, minha gente, tudo bem? Bom, meu nome é Flávio, professor de matemática. Bom, eu quero abrir uma terceira parte do nosso canal, tá aqui com vocês, que é uma parte mais motivacional. Vocês podem perceber que a gente está uma parte de aulas, uma parte de meditação, que são muito importantes, tá? Elas são uma ótima combinação nos estudos, mas faltam uma, que é a motivacional. Então a gente vai trazer o nosso primeiro episódio hoje, que é e se. Esse e se ele traz uma série de coisas que fica dentro da gente. Então, se for do seu interesse, curte, segue e escuta até o final, que eu acho que é um assunto que pode valer a pena para você, porque para mim valeu muito. Bom, esses dias eu encontrei um amigo meu a gente jogava Lan House há muito tempo, né? E ele até me perguntou, cara, você tá jogando e tal, a Dota ainda? Eu falei, cara, não tô jogando mais, eu me dediquei à faculdade, eu corri atrás e agora eu tô trabalhando, né? Aí eu falei pra ele, poxa, eu sinto saudade daquela época que a gente jogava na Lan House, né? Então eram bons momentos a gente de jogar. E aí até falei, cara, poxa, várias pessoas se dedicaram que no jogo e que valeu a pena pra eles, participou de campeonato e tudo mais. E aí veio aquele questionamento. Se eu tivesse me dedicado ao jogo, se, será que eu poderia chegar lá no campeonato? Assim, claro que Dota não era tão bom assim, né? Tinha pessoas muito melhores. Mas jogos que eu gostava, por exemplo, de corrida, um Tekken Fighter e assim por diante. E me veio esse questionamento. E se? Então, hoje, né, a gente vê vários jogos tendo premiações, pessoas é, milhões, milhões e milhões. E assim, faz a diferença na vida, entendeu? Então, aí eu fiquei me questionando, né? A nossa mente, a nossa cabeça, ela é tanta cheia de e se eu tivesse estudado mais? E se eu tivesse me dedicado mais? E se, por exemplo, eu tivesse estudado educação financeira quando eu era pequeno, quando eu era mais novo? Porque eu só vim estudar educação financeira agora, um pouco mais velho, e isso fez diferença totalmente na minha vida. E, por exemplo, esse canal. E se eu tivesse começado antes esse canal, entendeu? Como é que. Qual seria o rumo que ele estaria tomando hoje? Então, eu queria poder conversar com vocês sobre isso, tá? Se você percebeu que alguma coisa que você viu, que você está fazendo, poxa, é legal, é diferente, pode ser inovador, ao invés de você pensar nesse e se, tenta, entendeu? Claro que assim, nem sempre a gente vai ter o resultado na hora, tá? É, poxa, às vezes a gente está tentando, 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 não consegue, e aí não consegue de primeira, aí tem que se acertar, tem que se consertar, aí analisa os erros, aí volta e tenta, 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 tenta. Mas uma coisa eu vou garantir para você, tá? Por exemplo, você estudar, você ler, tudo isso é uma bagagem que você vai ter a seu favor. Então isso significa assim, isso não é uma perda, isso é um ganho, tá? Eu, quando era mais novo, eu me dediquei a fazer prova para colégio militar. Não passei, mas aquilo me deu uma bagagem muito forte em matemática para eu poder estudar, entendeu? Isso foi um passo muito importante na minha vida que eu tive quando eu era mais novo. Então, todo esse processo, essa dedicação que você pode ter, sempre vai te dar um retorno, tá? De alguma forma você vai ter esse retorno. Então, você pode não perceber na hora, mas você vai estar ganhando com isso. E um outro detalhe,
Se você começar quanto antes várias coisas que você quer na sua vida, nos seus sonhos, você já vai ter um caminho muito bem andado, tá? Essa é a verdade. Então eu quero deixar claro isso para você. Se você tiver alguma coisa na sua mente, retire esse se, começa, faz, corre atrás, porque é tua vontade, é teu sonho. Claro que assim, tô trazendo questões positivas, tá? Se você está vendo que é alguma coisa que pode ser negativo, obviamente não faça, né? Então, quero deixar essa mensagem nesse primeiro episódio para você, sem cortes, tá? Tete a tete, falando diretamente com você. E se você gostou, deixe o seu like, é, conversa também, deixe o seu comentário aqui comigo para a gente poder debater. Porque muitas das vezes esse e se pode se transformar no teu futuro, pode se transformar no teu sucesso, pode ser seu dilema de vida, tá bom? Tchau, tchau.